Fala minha gente, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar o que é uma pessoa boa, né? E o que não é. Nós vamos começar na verdade falando do que não é uma pessoa boa. O que a gente pensa que nos torna bons, mas na verdade não nos torna pessoa boa. E é o mais comum, né? Dois casos em que as pessoas se acham boas, e é isso que eu estou chamando de uma pessoa boazinha ou bonzinho, né? E aí, eu vou tratar desses dois casos, que as pessoas pensam que são boas e não são. E por último, eu vou mostrar para vocês o que de fato é uma pessoa boa e como a gente pode perseguir esse ideal de sermos pessoas boas ou pessoas melhores. Beleza? Meu nome é Marcelo, para quem não me conhece, eu sou graduado em Direito, com licenciatura em Filosofia. Atualmente eu estou desenvolvendo meu mestrado em Filosofia e me especializando em Filosofia Cristã e Psicanálise, beleza? Se você gosta, né, de pensar a realidade, principalmente sobre uma ótica cristã, organizar seu pensamento, organizar a sua visão de mundo, né, esse canal é para você. Curte, comente, se inscreva e compartilhe o nosso conteúdo, beleza? Fique até o final que eu tenho um convite especial para você que gosta desses assuntos, tranquilo? Bora lá! Então o que é essa questão de ser bonzinho, né? Eu coloquei na thumb aí, deixe de ser bonzinho e se torne uma pessoa realmente boa. Bom, esse bonzinho tem dois casos. O primeiro é o bonzinho tolo. Eu vou nele que a gente já irrita aí, quem não gostar já sai do vídeo, né, e tá tudo certo. Veja só, o que é o bonzinho tolo? É aquele que acha que porque ele pensa, ele tem determinado hábito, ele tem uma determinada visão de mundo, isso torna ele melhor que 90% das pessoas. Exemplo, a pessoa pensa que porque ele é vegano, ele é uma pessoa melhor, mais iluminada. A pessoa pensa que porque ela pratica meditação, ela é uma pessoa mais espiritualizada e mais iluminada. E seja lá qual for a técnica, né, de meditação que a pessoa tem, porque aqui eu não estou fazendo distinção nenhuma, tá bom? A pessoa que pensa que porque lê um livro por mês, ela é melhor que todo mundo. E geralmente essa pessoa ela é meio ativista, né? Ela fica pregando para os outros. Não que a gente não deva anunciar aquilo que é bom, temos que anunciar, tá? Mas aquilo que é bom por si mesmo. Não porque eu acho que é bom e porque eu acho que é melhor. Bom, então esse é o bonzinho tolo. Ele acha que é bom porque ele pensa de determinado jeito. É interessante que essas pessoas, elas se tornam meio tirânicas, né? Ela não só anuncia, ela quer impor isso às pessoas. Ela acha que ela encontrou o caminho para melhorar a humanidade. Esse é o bonzinho tolo. Isso não é ser uma pessoa boa. Não, Marcelo, mas ele está falando aquilo que funcionou para a vida dele. Sim, mas ele não está apenas divulgando. Ele não está apenas divulgando, ele quer impor. Ele quer convencer a todo custo, à força. Perceba que quando Jesus fala a sua verdade, ele prega, ele anuncia. Veja a passagem lá do jovem rico. Olha, vende o que tens e me segue. Ele não quis. Jesus não vai importuná-lo. Jesus não vai ficar tentando convencê-lo a todo custo. E assim várias outras passagens. Jesus ele prega, as pessoas o deixam e está tudo bem, né? Você vai, por exemplo, ver... E Cristo está falando a verdade eterna. Veja só, Cristo está falando a verdade eterna. Ele está pregando aquilo que vai tirar as pessoas do inferno. Salvação. A questão de vida e morte. E mesmo assim, ele é gentil. Ele não impõe. Ele prega com convicção, mas ele não tenta impor nada. Percebeu a diferença? Ou seja, ideologia, seguir uma ideologia não te torna uma pessoa boa. Você não é bom porque você tem esse hábito ou aquele hábito, ou porque você pensa desse jeito ou daquele jeito. Isso não te torna uma pessoa boa. Tá? Esse é o bonzinho, é o falso. É o falsamente bom. Tudo bem? O segundo é o bonzinho bobo. Se o primeiro é o bonzinho tolo, o segundo é o bonzinho bobo. O que é o bonzinho bobo? O bonzinho bobo é aquele que acha que estar sempre disponível, a tempo e a hora, aquele que faz tudo pelos outros, isso é ser bom. Isso é ser uma pessoa boa. Não, você está sendo um bonzinho bobo, no estilo bobo. Ok? A bondade, a generosidade, ela tem que ter certos limites.
Eu preciso transbordar. É isso que a Bíblia ensina. É o transbordar. Não se secar. O copo que transborda, ele está cheio. Ele está transbordando. É isso que a gente faz quando a gente ensina. Quando a gente transmite conhecimento. Eu já me enchi, eu já aprendi. Isso me fez bem. Agora eu estou transbordando. Salmo 23, o meu cálice transborda. Em Atos, também vai ser dito que é melhor dar do que receber. Ok, isso há uma verdade nisso. Contudo, assim como o tolo, né? O tolo anuncia aquilo que é bom para ele, mas ele não deve impor. Né? Aqui também, nós precisamos transbordar aquilo que temos de bom, mas não podemos nos esvaziar. Percebeu? Eu não posso dar além do que eu posso. Ficou esquisito, eu não posso dar além dos meus limites. Eu não posso entregar além dos meus limites. Tudo bem? Eu devo me doar, sim, mas é o transbordar. Ok? Sempre o transbordar. Sabendo que esse transbordar dará espaço para encher ainda mais, para que se produza mais em mim. Tá? Então eu não posso entregar todo o meu tempo e com isso sacrificar a minha família. Veja que pessoas fazem isso, né? Dedicam muito tempo ao trabalho, à igreja, e a família está de lado, os filhos estão de lado. Teve uma vez um filho de pastores que eu conheci, de pastor, né? E aí ele reclamou, olha, meu pai, na minha infância e adolescência, ficava o tempo todo na igreja, e eu não tinha atenção. Isso é errado, né? Isso é completamente errado. Sim, eu preciso me doar àquela congregação, isso é bom, mas tem que haver certos limites. E há pessoas que pensam que porque estão se doando o tempo inteiro, se entregando, mesmo com a saúde comprometida, mesmo com a vida comprometida, e eles acham que são bons por isso. Isso é o bonzinho todo. Eles acham que por entregar tudo aos filhos, ao marido, à esposa, e dar tudo no tempo e a hora, aquela coisa toda, ele está sendo bom. Não. Se eu dou toda a atenção para minha filha, para minha esposa, mas eu não estou trabalhando para suprir as outras necessidades, eu estou sendo tolo, eu estou sendo bonzinho, um tolo. Bonzinho, tolo não, né? Um bonzinho bobo, sem percepção de realidade, de prioridades, de necessidades. Ora, eu preciso trabalhar, porque eu não posso trabalhar o tempo todo. Né? Certa vez eu ouvi um conceito que eu achei interessantíssimo, né? A questão não é equilíbrio, é harmonia. É óbvio que haverá momentos em que eu vou ter que dedicar várias horas ao trabalho, como já aconteceu na minha vida. Tem horas que eu vou ter que dedicar um pouco mais à família, um pouco mais ao cuidar da saúde de alguém da minha família, e assim por diante. Mas tem que haver harmonia. Nem que seja um pouquinho que eu preciso dedicar à minha filha. O que é harmonia? Sim, eu destaco algo, mas eu não abandono os outros aspectos. Os outros aspectos têm menos da minha atenção. Não é igual a atenção para todos, mas eles têm a minha atenção. Há uma harmonia. Beleza? Eu costumo usar a seguinte expressão: faça do jeito que der, no tempo que der, mas faça o melhor que você puder. Então sim, você tem que dar atenção para tudo. Você tem que fazer o melhor que você pode em tudo. Você não pode ser o bonzinho todo. Muito menos o bom. Você não pode ser o bonzinho bobo, muito menos o bonzinho todo. Claro que isso aqui é o que criei, tá, gente? Os dois são uma certa tolice aqui. Tolice é quando a percepção da realidade está distorcida. Isso é o tolo, né? Aquele que acha que é uma coisa e não tem humildade de entender que não é aquilo. Quer ver? Vou mostrar para vocês o que é o tolo de fato. Lá em Provérbios, capítulo 12, Salomão trata disso. Olha que interessante. Vou mostrar para vocês o que é o tolo e aí a gente já começa a entender o que é ser bom de fato. Beleza? Olha só. Nos primeiros versículos a gente já começa a entender. Olha, quem ama, Provérbios 12, tá? Versículo 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnios, ele o esnoba. Entenderam? Olha que interessante. Né? Olha só, depois, o versículo 10. Eu li o versículos 1 e 2, tá? Agora o versículo 10. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração do perverso é cruel.
O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Ou seja, falta de sabedoria, de juízo, de prudência. Tá? E aí lá no final, olha só o que vai trazer. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos o faz errar. A ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. E aí eu quero somar essas duas passagens. O versículo 25 com os primeiros versículos. Olha só. O que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnios, ele o condena. Entenda uma coisa. O que é ser essa pessoa boa? É estar aberto a entender que essas visões distorcidas não é ser bom. O tolo, que eu chamei de tolo aqui, os dois são na verdade, mas o que eu chamei de tolo especificamente, ele enxerga a sua ideologia, o seu pensamento, os seus hábitos excelentes como aquilo que o torna bom. E ele não está disposto a perceber de outra forma. Ele não está disposto a colocar aquilo que ele pensa em xeque e falar assim, será que eu estou errado? Ele não está disposto a isso. O bonzinho da mesma forma. E aí, o bonzinho ele ainda chega, né, o bonzinho bobo, né, ele ainda chega à ideia do seguinte, eu não posso parar de fazer isso, por quê? Me dedicar ao meu filho, me dedicar à minha filha, me dedicar à minha esposa, ao meu marido, de maneira exacerbada. Não que não devo se dedicar, gente, não é isso que eu estou dizendo, não. Sim, a dedicação à nossa família é muito importante. Vamos pegar o caso da igreja, né? Eu tenho que me dedicar ao máximo, com dor, passando mal, não sei o quê. Isso é tolice, isso é bobagem. Por quê? A pessoa começa a se aprisionar naquilo. Ela precisa daquilo para se sentir uma pessoa boa. Isso é prisão. E como o texto fala aqui, ele não está disposto a rever as coisas. O que ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O que aborrece a correção, o que aborrece a possibilidade de estar errado, é um estúpido. Ele não considera a possibilidade de estar errado. Em Provérbios 3 diz assim, não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não se apoie no teu próprio entendimento. Não use o teu próprio entendimento, as suas próprias ideias, para se estribar, para se apoiar. Certo? E aí, olha só, o versículo 25, a ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O que te alegra? Uma repreensão, um conhecimento que te conduz à verdade, que te faz melhor, ou ficar preso às suas concepções? É isso. O que é a pessoa boa, então? É aquele que tem a disposição de aprender. Isso é a pessoa boa. O outro é esse bonzinho aí, que a gente acha que somos bons, porque temos determinado pensamento, determinado hábito, ou porque nos dedicamos a uma causa, nos dedicamos a uma ideia, nos dedicamos a certas pessoas, e a gente acha que isso é ser bom. Não. Agora tem um detalhe. A pessoa que busca essa compreensão, que busca ser melhor, principalmente na perspectiva bíblica, e ele aceita essa condução da Bíblia, ele vai ser conduzido ao que está lá em Gálatas 5:22. Olha o que está lá em Gálatas 5:22. Isso é o fruto do Espírito, né? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. É 22 mesmo? Isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então a pessoa que se deixa instruir, ela é conduzida por Deus, pela palavra, através da palavra de Deus, através da igreja, assim por diante, a esse fruto, a manifestar esse fruto em sua vida. E aí sim ela se torna boa.
Isso sim é ser uma pessoa boa. Mas perceba que o fundamento está na sua mente, está na sua compreensão do mundo, na sua compreensão da realidade, na sua compreensão de si mesmo, na compreensão que você tem da sua função no mundo, de quem você é diante do Criador, da razão que Deus te criou. Né? Aristóteles falava em causa final, que tudo que existe converge para um nível de perfeição plena. Né? Depois Tomás de Aquino vai aperfeiçoar essa compreensão aristotélica, né? Dizendo que o Deus que nos cria, que é a causa primeira de todas as coisas, nos cria para mirar nele, para seguir para ele. Mas para a gente tem que ser o quê? Ensinado. A gente precisa estar disposto a praticar o que a Bíblia ensina, a praticar os bons valores. E aqui eu quero que você guarde isso. A pessoa boa, ela é marcada por bons valores. E aí, obviamente, as atitudes, o comportamento, o pensamento, a percepção política dela, a percepção espiritual, a percepção de família, a percepção de trabalho, vai seguir exatamente esses valores que ela aprendeu e cultiva. Entendeu? Quer ser uma pessoa boa? Começa com a percepção de quem você é. E é por isso que eu criei o seminário de filosofia Método Ethos. Por que Método Ethos? Porque o método, o caminho que seguimos é entender quem somos diante do Criador. E a partir de entendermos quem somos, buscamos o conhecimento que nos conduz para perto do Criador. Percebeu? Quer se inscrever? O seminário é gratuito. Tá? Temos aula uma vez por mês. Ok? Pode apontar a câmera para o QR Code que está na tela ou clicar no primeiro link na descrição do vídeo e se inscrever gratuitamente. Essas aulas são exclusivas, tá? De fato são exclusivas, elas não ficam abertas aqui no YouTube. Tá? Tem acesso a elas quem está inscrito e se você quiser convidar alguém, você pode enviar o link para essa pessoa, tá bom? Mas, se você não quiser se inscrever, você vai ter que ter alguém para te enviar esse link, ok? Então se inscreva, vamos juntos entender mais sobre a realidade à nossa volta, sobre quem somos diante do Criador, e assim poder, como diz Paulo, né, examinar em tudo e reter o que é bom. Uma vez entendendo quem somos, nós temos capacidade de examinar as coisas à nossa volta, entender melhor quem somos e nos tornarmos cada vez pessoas melhores, vivendo a vida que vale a pena diante do nosso Senhor e Criador, para a honra e glória dele. Amém? Então é isso. Que Deus abençoe sua vida. Esse é o primeiro vídeo de 2026. Quero desejar a você um feliz ano novo. Que a graça de Deus esteja sobre você e sua família. Até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Grande abraço. Nos vemos no primeiro sábado de fevereiro. Né? A nossa primeira aula do Seminário Ethos vai ser dia 6. É isso? Isso, dia 6 de fevereiro. Então nós teremos a nossa primeira aula do Seminário de Filosofia Método Ethos de 2026. Tudo bem? Grande abraço, até mais, até o próximo vídeo. Deus abençoe você e sua família.